Bom dia. A gente está estudando aqui as alahot entre homens e seus semelhantes. A gente falou um pouco sobre leis de negócios, honestidade. Tem aqui dezenas de páginas falando a respeito, e esse livro é um resumo, na verdade, da, da coleção de livros que tem do Shulchan Aruch, chamada Rosh Mishpat. Coleção de livros, ou depende como o livro é dividido, mas é uma parte inteira, um quarto do Código de Leis Judaico que lida com todos esses detalhes. E para realmente saber, entender e conhecer, precisa ter um nível altíssimo de conhecimento. É um nível que vem pós-rabinato, chamado Dayanut, que se estuda para se tornar juiz. E aí se estuda todos esses detalhes a fundo, mas pelo menos dá uma pincelada em alguns dos assuntos a gente conseguiu passar. Tem uma mitzvah da Torá. Aqui ele tem um dos capítulos de Tzedakah, de Maser, mas a gente já deu alguns ciclos a respeito disso. Mas a mitzvah de emprestar para outra pessoa. Então a gente pode falar sobre emprestar dinheiro ou emprestar é, itens. Então tem várias leis em relação a isso. A primeira coisa é que a Torá fala para a gente: Im kesef tave etami, se você emprestar dinheiro para o seu amigo, e aí a Torá dá várias leis em relação a isso. Por exemplo, de você não ficar, se a pessoa realmente não tem como devolver, você não pode ficar aparecendo na frente dela e ficar atormentando ela, dizer, ó, e cadê? Quando ela realmente não tem como devolver. Realmente não quer dizer que ela anda com roupas caras e está gastando de outras formas. Mas é uma mitzvah, inclusive a Torá fala se im kesef talveh, e nós sábios dizem que esse im, excepcionalmente, não significa se você quiser emprestar, não é uma opção. Im, nesse caso, é quando você emprestar, ou seja, você tem uma mitzvah da Torá de emprestar para uma outra pessoa. Essa é uma mitzvah importantíssima, mas também difícil de fazer. Por quê? Muitas vezes, quando a pessoa te pede emprestado, porque a pessoa está num aperto, quem garante que ele vai devolver? É difícil. Então, tem leis em relação a isso, você não precisa ser trouxa, você não precisa emprestar para uma pessoa que você já sabe que não vai devolver, ele já tem essa fama, mas, a princípio, você tem que dar o benefício da dúvida e você emprestar para outra pessoa. E tem leis em relação a isso. Então, a primeira coisa é a gente entender a grandeza dessa mitzvah, de você emprestar dinheiro ou itens para outra pessoa, isso é uma mitzvah muito grande, mais ainda do que a própria tzedakah, porque a tzedakah você já está ajudando a pessoa que está numa necessidade. Se você empresta, você ajuda que a pessoa eventualmente possa se não precisar de tzedakah, e é a maneira muito mais digna de você poder ajudar a pessoa. Porque empréstimo, mesmo quem é rico também pega empréstimo. Pelo contrário, ele pega valores, às vezes, absurdos do banco. Então, se emprestar para uma pessoa, não tem nada de errado. Então, a pessoa se sente muito mais digna em relação a isso. Quando a gente fala de objetos, objetos pode ser seus livros, pode ser seu tefilim, pode ser teu carro, pode ser tua casa, você vai emprestar para outra pessoa, é uma mitzvah que você está fazendo. E o mais comum hoje em dia é de não fazer isso de maneira individual, mas você conseguir multiplicar isso através de você fazer aquilo que se chama gmach. Que é o gmach, milut hasadim, que é uma maneira de você ter aquele gmach de vestido de noivas, tem gmach de material escolar, tem gmach de... Então, tem cada um com suas condições. Alguns você pega e não precisa devolver. Então, é como se fosse uma doação. Não é o que a gente está falando aqui. Você pegar vestidos, por exemplo, e você coloca lá no Gmar, você doa, usou uma vez, não vai usar de novo, você dá para eles, e eles, assim, através disso, através desse órgão, você vai estar fazendo a tua mitzvah de uma maneira muito mais pública, porque não adianta você ter um vestido bonito na tua casa, ninguém sabe que você tem, e como você vai fazer essa mitzvah de emprestar? Talvez um dia alguém vai pedir, mas se você coloca no Gmar, mais gente vai poder aproveitar, se beneficiar, e esse é só um exemplo entre os vários exemplos, que aqui em São Paulo realmente é um modelo mundial em relação ao número de Gmachim que tem para tudo que é coisa, é, que as pessoas possam precisar. Muita gente nem sabe da existência deles e muita coisa você poderia economizar, mesmo que Baruch Hashem você paga as suas contas, mas você não precisa gastar eventualmente num vestido de casamento para usar uma única vez. Então, aqui no Brasil, eu acho que é menos comum, mas as pessoas querem fazer um vestido novo, muitas pessoas, pelo menos. Nos Estados Unidos, não sei se são 90%, 95% dos casamentos, eles têm lá, eu sei que minha cunhada casou lá, a gente chegou no um dia antes do casamento, dois. Você chega lá e eles já, quando escolhem cor de vestido, isso não é da minha praia, né? Mas as pessoas gostam de combinar e etc. Então o Gumar já tem todos os tamanhos naquele mesmo modelo. E alguns
porque você tem vários familiares, e todos os familiares, e Baruch Hashem, famílias grandes, você chega lá, paga um valor mínimo, e você tem o vestido para toda a família, só aí você economizou, às vezes, milhares de dólares, e era um dinheiro que você pode usar isso de outra forma, é, só para tirar foto, você não precisa realmente pagar tão caro. Então, é uma mentalidade desse empréstimo, quer dizer, não é só para quem precisa ou está passando necessidades, mas é uma mentalidade da gente poder usufruir de um bem comum e a gente não precisa cada um comprar o seu. Eu sei que hoje agora já tem prédios que eles têm ferramentas no próprio prédio, o Marcos estava comentando, mas já é uma história antiga, acho que foi uma iniciativa da Cirela, se não me engano, que furadeira, um monte de coisa que você usa uma vez por ano. Mas você compra, cada um tem o seu. Se você deixar lá no condomínio, cada um pega emprestado, usa e devolve. Claro que tem que ter as regras para que a coisa funcione direito, mas é muito mais inteligente um mundo que hoje se pensa um pouco mais no meio ambiente, etc. A Torá sempre pensou nisso e a Torá falou: você deve emprestar aquilo que é teu, e assim você não vai, a gente vai conseguir manter, na verdade, uma boa, um sustento bom para todo mundo e gastar onde precisa gastar é aquilo que você pode pegar emprestado, você empresta, etc. Claro que sob condições que você vai poder manter aquele fundo, aquele clar. O Sefer HaChinuch, ele escreve o seguinte, ele fala que a mitzvah do empréstimo, de fazer essa bondade, é tanto para aquele que empresta, quanto para aquele que pegou emprestado. Peraí. O cara que emprestou está fazendo a mitzvah, mas eu que peguei emprestado, que mitzvah que eu estou fazendo? Eu só estou usufruindo. Qual que é a mitzvah? Você está dando para ele a oportunidade dele praticar o resto, dele praticar a bondade. E Hashem fez de tal forma de mandar enviados para fazer com que você pratique a bondade. Então, exemplo típico: você está indo numa festa, saindo de uma festa, tem alguém lá pedindo tzedakah, saindo da sinagoga. Você tem que enxergar, às vezes a gente sente, vou dizer, às vezes ressentimento, porque você não quer gastar ou você não tem dinheiro no bolso, mas você fica com aquele sentimento de culpa. A Hashem está te dando uma oportunidade agora, nesse momento, para você fazer um chesed. Então, isso Hashem, ele mandou aquela pessoa. Ele está te dando essa oportunidade. Caso contrário, você vai perder, você vai deixar de fazer essa mitzvah. Hashem está dando para você. Então, aquele lá está fazendo uma mitzvah e ele foi o cobaia de Hashem, ele foi o enviado de Hashem para te proporcionar para você essa mitzvah. Quando você empresta para outra pessoa, tentar fazer isso de uma maneira discreta. Obviamente, se é um gumar que todo mundo pega, não tem vergonha nenhuma, então não precisa. Mas se você vai emprestar dinheiro para alguém que veio, te pediu, você não precisa e não deve fazer isso de uma maneira pública, mesmo que não é uma tzedakah que você está dando, é só um empréstimo, ainda assim você tem que tomar o mesmo cuidado da tzedakah, de não expor a pessoa, etc. É, eu contei uma história no Pesach, muito bonita, no último dia acho que eu comentei, de que chegou uma pessoa, era Erev Pesach, ele era muito rico, e pouco tempo antes de Pesach, infelizmente, a roda dele virou e ele se tornou um pobre e estava endividado. Chegando Pesach, os custos são altos, e a esposa falou, o que que a gente vai fazer? Falou, não sei, vou falar com o Rabino. Ele foi até o Rabino, comentou para ele, olha, eu não quero nem que as pessoas saibam o que eu estou passando, inclusive para mim, para eu poder me reerguer depois, fica mais difícil se eu já me tornei um pobre. E aí o Rabino falou, não tem problema. Você vem aqui na primeira noite do Pesach, logo que começar o Pesach, todo mundo vem cumprimentar, Chag Sameach, etc. Então você vem me cumprimentar e você finge que vai me falar um segredo na hora. Achou estranho, contou para a esposa, falou, mas peraí, matzá e vinho, vai deixar para em cima, não é nem em cima da hora, já na hora do cedo? Ele falou, o Rabino falou, vamos fazer. Dito e feito, terminou a tefilá, ele chega para cumprimentar o Rabino, e aí ele vai lá, finge que está contando o segredo, o Rabino para e pensa, para a fila, tudo Hametz, tá tudo Hametz. E aí as pessoas que não entenderam, mas eles compreenderam que alguma coisa aconteceu, ou na cozinha dele, ou na loja dele, que tudo virou Hametz, alguma mistura, e agora, coitado, ele está sem comida, não por mal, não por falta de dinheiro, mas ele está agora sem comida para o Pesach. Bom, e aí um trouxe a matzá, outro trouxe o vinho, outro trouxe já o jantar pronto, e assim eles tiveram o Pesach dele. A mensagem é muito bonita da gente usar a nossa capacidade intelectual de como ajudar uma pessoa sem expor a pessoa. Você não tem obrigação, se você não tem dinheiro,
de você pegar emprestado para emprestar para um terceiro. Se você quiser fazer isso por uma Midat Hassidut, que se chama, você quer ser mais devoto, você pode até fazer isso, mas você não tem essa obrigação. Outra coisa, muitas vezes você escuta o cara falando, não, eu não vou dar para aquele cara, porque ele vai pegar e vai comprar cigarro. Eu vou dar para ele, vai comprar bebida. Então, é algo da gente colocar na nossa balança e saber qual é a melhor forma de ajudar a pessoa. Emprestar dinheiro para uma pessoa que ele vai usar isso para jogo, por exemplo, a pessoa, ele é uma pessoa que ele aposta em ações infundadas, em riscos altíssimos, então você não tem obrigação de emprestar para essa pessoa, que você não vai estar fazendo um reset, pelo contrário, você vai estar ajudando ele a se afundar mais. Algo óbvio, mas aqui a Halakha menciona esse detalhe. Se você sabe, comentei antes, que a pessoa não devolve, e ele já tem essa fama, então você não tem obrigação de ir lá emprestar para aquela pessoa, para o teu dinheiro ir para o lixo. Então, se a pessoa não devolve porque não consegue, etc., aí você coloca ele na outra categoria de destacar, você ajuda a pessoa, às vezes você vai precisar ajudar ele com a comida pronta, porque se der dinheiro ele vai usar de forma errada, mas você tem que, você não precisa ser trouxa de realmente continuar emprestando, sem esperar nada em troca. Olha, se você for ver na Torá, a linguagem que a Torá fala, im kesef talve et ami. Quando você for emprestar dinheiro, claro, for emprestar, aliás, para o meu povo. A obrigação é nós entre nós. A mesma coisa que a gente já falou da Tzedakah. Os goim têm o mundo inteiro para se ajudar. Nós, ninguém nos ajuda. Então a gente tem que ajudar nós mesmos. Então, a nossa. Você quer fazer a outra coisa que a gente falou outro dia, que é Kiddush Hashem, você fazer, como chama? Propagar o nome de Hashem e fazer algo bonito, é fantástico. E é uma a maior mitzvah da Torá. Mas ela não se entra nessa categoria especificamente de emprestar. Entra na categoria genérica de você mostrar uma boa conduta, etc. E aqui ele entra, se tem duas pessoas que te pedem emprestado, com quem você deve dar primeiro? Então ele fala, se um é mais pobre, então você vai dar para aquele que é mais pobre. E aí ele entra nos vários detalhes a respeito, só vamos passar direto. Aqui ele traz algo importantíssimo. Quando você vai emprestar dinheiro, você deve trazer duas testemunhas. E aqui vem a frase que o Rav Mendel Futter faz, ele dizia, um grande Hassid, ele fala que se dois Yehudim, eles fazem uma sociedade e eles começam como judeus, eles vão acabar como dois goim. Se eles começam como dois goim, eles vão acabar como dois judeus. O que estava querendo dizer? Na hora de uma negociação, você fala amizade, amizade, negócios à parte. Eu vou tratar isso como uma negociação como se fosse com um estranho. Eu não devo, pela própria Torá, ir falar, confio em você, eu não quero, não, imagina, vou agora trazer testemunhas para você, isso aqui parece que eu estou te duvidando. Não, vai lá e faça com testemunha. Essa é a melhor maneira de você poder manter a amizade. Porque o ser humano, queira ou não, chega na hora de devolver, não tem outras prioridades. Se ele vai, como eu vi de uma pessoa muito abastada, que ela empresta para bastante gente, ela falou: se o cara ele tem a opção, ou ele vai comprar leite para os filhos, ou ele vai devolver para mim. O que você acha que ele vai escolher? Até compreensível. Ele mesmo falando. Então, a mitzvah é de você fazer isso na frente de duas testemunhas para você ter todas as provas, garantias, etc. Ainda mais, você vai dizer, bom, eu escutei o shur, mas mesmo assim, em você, eu confio. Fica até chato. Eu ouvi o shur, mas ainda assim... Então, ele diz que aqui é velifnei iver lotiten mirshol. Se você empresta para aquela pessoa sem as testemunhas, você está colocando o obstáculo na frente do cego. O que quer dizer o cego? Cego em alguns sentidos. Nessa hora, ele não está enxergando a dificuldade que eventualmente ele pode ter de devolver na hora que ele precisar devolver. Nessa hora, ele não está enxergando que a amizade é importante, mas pagar as contas é tão importante ou mais importante. Então, naquela hora, aquela pessoa que está pedindo emprestado, ele não vai querer fazer, me empresta e pronto, certo? Mas você vai lá e você coloca testemunhas. Não pense que isso é uma ofensa para outra pessoa, pelo contrário, você está evitando que ele seja um cego. Isso aqui é um protocolo. Quando você fala que é um protocolo, doutor, tá certo? Você
se livra de vários problemas. Esse é o protocolo. É assim que a gente faz e está acabado. Se não, para você sim, para você não, aí que fica chato. Se eu coloco para um, para você eu vou trazer testemunha, para o outro não, aí que é uma ofensa. Você fala, não, eu coloco para todo mundo, é igual. Eu preciso colocar uma testemunha porque assim Hashem estabeleceu. Dessa forma, a gente evita muitos problemas. A Torá, a sabedoria infinita de Hashem, já sabe a natureza humana, e ele fala para você colocar testemunhas na hora que você vai emprestar. Tem uma história muito bonita que isso aconteceu com um comentarista do Talmud chamado Maharsha, que uma vez alguém pegou um dinheiro emprestado dele, era um valor considerável, e quando a pessoa devolveu para ele, o rabino estava ocupado, e ele recebeu o dinheiro, ele estava com o livro lá da Gemara, e aí ele colocou o dinheiro dentro do livro, e esqueceu, não se atentou. Passou um tempo, ele vai lá olhar a agenda dele, ele vê lá, chegou o dia do pagamento do fulano, era um valor muito alto, ele não pagou. E aí o homem fala, mas Rabino, eu te paguei. Ele pagou não na frente de testemunhas, ele simplesmente devolveu o dinheiro. E aí, o Rabino, como ele está representando a comunidade, o dinheiro não era nem dele, é um dinheiro que o Rabino ele faz esse trabalho de emprestar. Então foram até o tribunal. E entre o rabino-chefe da cidade e o Zé Ninguém lá da esquina, que diz que já devolveu e o rabino está cobrando, como fica? Quem é que tem razão? Então, ficou muito chato. Aquele homem queimou totalmente o filme dele. E o tempo foi passando e imagina como ele foi tratado pela comunidade. E aí, um tempo depois, o rabino está lá revendo seus estudos e de repente ele abre a Guimará, naquela página, o bolo de dinheiro estava lá dentro. E aí cai a ficha dele. Ele fala, o homem tinha razão, ele realmente me devolveu. E aí ele começou a pensar, o que eu posso fazer agora? Eu já envergonhei a pessoa, foi culpa minha de não ter lembrado, ter cobrado ele. E não importa o que eu fizer agora, não vai adiantar, porque as pessoas vão dizer, o Rabino viu que o cara está sofrendo, aí o Rabino disse que encontrou o dinheiro. A gente sabe que, uma vez que você queima a ficha da pessoa, a gente sabe que é difícil você conseguir limpar o nome. E aí, ele chamou aquele cara, ele falou para ele, olha, queria me desculpar, isso aconteceu, mas eu não sei o que fazer. E aí, eu não lembro se foi diretamente o homem que falou, ou o rabino foi se aconselhar, mas ele falou, não sei como limpar novamente o seu nome, o que eu posso fazer? Aí o homem falou, bom, eu tenho uma filha, na idade de casar. Ela não está conseguindo casar. Depois de tudo que aconteceu, está complicado. E o senhor, rabino, tem um filho. O rabino falou, agora eu estou entendendo que tudo isso aconteceu Minashamayim. Um tipo de casamento que talvez não aconteceria, que é muitas vezes panelinha, né, a filha do rabino com a filha do outro rabino, e ele topou o shidur, eles fizeram o shidur, e assim, dessa maneira, ele pôde corrigir e mostrar para todo mundo que é tão verdade a ponto dele entregar o seu próprio filho ou filha, não lembro quem que era de quem, para essa outra família, mostrando algo que era contra os protocolos da época, né? Um tipo de família, de uma classe social, intelectual e etc., com uma outra pessoa, assim por dizer qualquer, mas dessa maneira ele conseguiu limpar o nome e mostrar que realmente foi um erro dele. Então, uma grandeza do rabino de conseguir, né, se esforçar para corrigir seu erro, que qualquer um pode acontecer com qualquer um, e por outro lado você vê a Ashgaha Pratit, que já estava escrito nos céus que fulano ia casar com fulano. Como que Hashem armou a coisa para acontecer de uma maneira que isso acabou acontecendo. Em linhas tortas. Hashem escreve linhas retas. É, então, é, Então, essa história só reforça a importância de você fazer isso, né? Mesmo o grão rabino se garantiu pensando, bom, ele vai me devolver e pela lei, você pode devolver sem testemunhas. Você pega com testemunhas, devolve sem testemunhas. Mas o que pode acontecer? Exatamente isso. A pessoa vai esquecer que você devolveu.
Então é bom você ter um recibo, por exemplo, você tem uma prova, fazer tudo direitinho no papel. E acontece muito aqui na sinagoga. Às vezes a pessoa, essa semana, alguém encontrou uma outra pessoa na sinagoga, a pessoa deu para ela um dinheiro, falou: você é da sinagoga? Eu tive lá esse Shabat, tá aqui, o Zé está escutando. Eu tive lá esse Shabat e eu não moro aqui, então pega esse dinheiro e entrega lá na sinagoga. Tá bom, ele veio e entregou aqui o dinheiro. Agora a gente está atrás do telefone para o cara que veio de fora, um único Shabat, para a gente mandar para ele o recibo. Não precisaria. Ele confiou, encontrou o cara da sinagoga, deu. Ele não está preocupado com o recibo. Mas é a nossa obrigação ir entregar um recibo. Seja de R$ 1, seja de R$ 10, não faz a diferença. Nós temos que fazer a nossa parte, assim como o Sheraben ele fez. E teve Hashem, Israel, sejam limpos, tenha a sua ficha limpa perante Hashem e perante o povo de Israel também, aos olhos das pessoas. Tá? Existe algo como danos morais? Porque Então, originalmente, na época do Talmud, você tinha aquilo que se chama Meiboshet, o dinheiro da vergonha. Então, se alguém ia lá, o exemplo não é quando a pessoa envergonha dessa forma, né? Você vai lá e deu um tapa na cara de alguém, Deus nos livre, na frente de todas as pessoas, então, tapa não é, doer um pouquinho, né? Não é, mas a vergonha que ela passou. Então, antigamente, só em Eretz Israel, não em Bavel, não fora de Israel, você poderia cobrar esse valor da vergonha, dano moral. dos danos morais. Fora de Eretz Israel, isso nunca pôde se cobrar, e para poder cobrar vergonha tinha que ser um Beis Din do alto escalão. Quer dizer, em Eretz Israel tinha que ter uma licença especial para poder cobrar a vergonha. Então, em termos práticos, nesse caso ainda que ele foi cobrar no tribunal, o rabino foi, digamos assim, ele foi fazer a parte dele na consciência dele. Se o outro se envergonhou, não foi que ele foi lá e quis envergonhar o outro. Então, também a vergonha é mais quando você tem intenção. Isso, em termos absolutos, digamos assim, da lei, é uma coisa. Mas quando você estuda o espírito da Torá, que é o que a gente vem falando esses dias, você entende que o prejuízo moral que você fez para a pessoa é muito além de algo que você possa até compensar de forma monetária. Então, de forma monetária, até existe, ou existiu, e não foi praticado em muitos lugares e por muitas épocas, muito menos hoje em dia. Mas o dano moral que foi feito, você tem que passar uma vida, às vezes, procurando a forma de você conseguir compensar por aquilo. Mas Não, acho que não tem algo específico que eu possa dizer, além de você pedir desculpas e fazer o possível para retratar e para reconciliar e ajudar a pessoa a limpar o nome dela e etc. Pode acontecer, mas você tem que fazer a tua parte. nesse caso, Ele tinha que pagar, ressarcir. com Em dinheiro. dinheiro, em dinheiro. Não é. Eu não ganho nada se você vai apanhar. Você sujou meu nome e você apanha. Isso apanhar entre você e Deus. Mas se você me prejudicou, você tem que pagar para mim. Inclusive está na Gemara, que a Gemara traz um. É, ele está perguntando se todo rabino, a filha tem que casar com um rabino. Por isso eu fiz questão de falar que isso era mais no modelo antigo, especialmente no modelo antigo, quando era os casamentos já pré-arranjados, etc. Não existe nenhuma lei em relação a isso. Não existe nenhuma lei que o filho do rabino tem que casar com a filha do rabino, etc. Não tem nada a ver. Eu não sou filho de rabino e casei as duas vezes com filhas de rabino. É, a única coisa que está escrito é que se uma moça vai casar com um Cohen, o rabino falando no Shabat, uma moça vai casar com um Cohen, não, desculpa, o Cohen vai casar com a filha de uma pessoa, um jovem vai casar com uma filha de um Cohen, ele tem que ser um sábio, estudioso da Torá. Então, para isso, ele estuda pelo menos um tratado do Talmud. Se ele não é Cohen, ou Se ele não é Cohen, se ele não é Cohen. como a divorciada. Não, mas eu estou falando um qualquer, um Israel casando Sim, com uma sim. filha de Cohen, ele não tem essas leis, Ah, mas ele precisa ser um sábio, estudioso da Torá. letrado, né? Pode ser ignorante. Já torna, nesse sentido, ele já é chamado Talmid Chacham. É, mais uma coisa interessante, se a gente for parar a pensar de maneira mais profunda, toda essa ideia de empréstimo é a nossa realidade diária. Hashem, ele consigna nas nossas mãos a nossa alma. Todo dia de manhã a gente agradece, Hashem fala, obrigado pela alma que você nos deu. Quer dizer, nos deu, ele está dando de presente. Ele não deve nada para a gente. Muito pelo contrário, à noite a gente vai dormir, a gente fala, Beat ha afkidruhi,
eu estou, a gente fala para Hashem, na verdade, estou consignando a minha alma em sua mão, né, em calção, mas qual que é a garantia? O que Hashem espera? Hashem espera que ao longo do dia você vai fazer jus daquilo que ele te emprestou. Então, ele te deu algo para você investir e usar da maneira correta. O que acontece muitas vezes? Nós que não somos sadikim, eu pelo menos, né, ao longo do dia você às vezes faz um mau uso do teu tempo, da energia, de tudo aquilo que a Hashem te deu. Então, chega de noite, teoricamente, a Hashem vai falar, bom, hoje você... vou ficar com ela. O que acontece? O dia seguinte, a pessoa não deveria acordar. Por isso, esse é um reforço ainda mais, na hora que a gente agradece a Hashem, Odeani, Elokai Neshama, Shnafartabi, agradecendo a alma que ele nos devolveu de graça. Porque se a gente for fazer a conta, muitas vezes, a gente não sabe fazer essas contas, mas muitas vezes a gente pode não merecer. E o que a Hashem faz? Continua emprestando, dá mais uma oportunidade, dá mais uma oportunidade. Então, quanto mais nós, quando alguém pede da gente algo tão pequeno como um objeto que eu tenho, às vezes até um dinheiro que eu tenho, mas eu vou lá e empresto aquilo, o que é isso perto do presente que eu estou recebendo todo dia de Hashem, gratuitamente. E Hashem, ele espera que nós sejamos sócios na criação, que a gente emule os seus caminhos, que a gente imite os caminhos de Hashem. Todo dia ele empresta para a gente, por que a gente não vai emprestar para outra pessoa? Então, se Deus nos livre, você acabou se prejudicando, saiba que Hashem ele vai te compensar. Você nunca vai sair perdendo por fazer uma mitzvah. Você emprestou para aquela pessoa, a pessoa infelizmente não conseguiu te devolver, saiba que Hashem ele vai te devolver. Afinal, ele te devolve tua alma todo dia. Então você não vai sair prejudicado por uma mitzvah que você realizou. Hoje em dia, eu falei que são duas testemunhas. Aqui ele escreve que hoje em dia se costuma é, é, usar apenas uma testemunha ou na você assinando um contrato. Esse contrato você vai assinar por punho ou com uma assinatura ou com a sua com o seu carimbo. Antigamente era mais comum o teu carimbo. Que isso dessa forma você está lá concordando com os termos do contrato. É, é, e outra forma que se usa também, eu sei que é assim aqui em São Paulo, talvez agora menos, que é você deixar um cheque calção, e dessa forma você está garantindo. Então, nesse caso, se eu estou deixando cheque calção, não preciso de testemunha lá na hora, porque já estou fazendo de uma forma que estou garantindo que eu vou devolver e ele tem prova suficiente para poder cobrar de mim. Então, a ideia, eu falei antes, duas testemunhas, aqui ele fala uma, ou você assinar é, é, ou você assinar de uma maneira que você vai é, garantia suficiente para o outro poder depois cobrar de você. Se você, por algum acaso, está emprestando para a pessoa, mas você já está de antemão decidindo que esse dinheiro, eu estou, na verdade, querendo ajudar a pessoa não vai querer uma tzedakah, e eu vou lá e empresto para ela, então, nesse caso, eu não sou obrigado a fazer um documento. Eu digo para ela, ó, é um empréstimo. Assim, essa pessoa se sente mal. Na minha cabeça, eu já abri mão daquele dinheiro, abri mão não, estou dando uma tzedakah, então, nesse caso, não preciso fazer um documento, e eu posso ajudar a pessoa, e expor a pessoa menos ainda. Quer dizer, ela, na cabeça dela, acha que é um empréstimo, mas eu nem sequer pedi testemunha, nem sequer fiz ele assinar nada, então a ideia é dar uma tzedakah de uma maneira mais discreta. E aqui agora ele entra qual é o tempo que você tem para devolver um empréstimo. Então, aqui a gente vai ter que entrar nos costumes atuais e normalmente você coloca um prazo. Se você vai fazer qualquer documento, você vai colocar o prazo de devolução. Então, aí tem a Gemara atrás, uma pessoa pega dinheiro emprestado do outro, em quanto tempo ele tem que devolver se ele não falou nada? Então, a Gemara fala 30 dias. Mas, de novo, isso tem muito a ver, tem que ver qual é o costume local, como que se as pessoas esperam essa devolução, em quanto tempo, então você aplica as leis locais.